Eu tenho quase certeza que todo mundo que conhece Demon Slayer conhece Rantengu, né? Ainda com a nova temporada, que é a terceira, que foi lançada tem um bom tempo, tá? Mas com isso eu tenho quase certeza que eu não fui a única pessoa que pensou nisso. Que basicamente é: e se Rantengu se separasse em mais emoções? Isso nós podemos fazer contando com a forma base dele, que é essa coisa horrorosa, que é o medo. Aí temos as 4 emoções principais: a raiva, a alegria, a tristeza e o prazer, sendo Sekido, Karakuri, Zetsu e Urogi. Tem o Zohakuten, que é a forma do ódio, a mais poderosa, com a junção das outras 4. E o Urami, que é o ressentimento, que basicamente tem a mesma aparência do Rantengu, a única diferença é a personalidade, só. Agora, imagina se ele tivesse mais emoções do que essas. Bom, na minha versão da história, os meus inscritos sabem que o que eu faço é que os clones do Rantengu são irmãos, sendo que Urami não existe e nem Rantengu. Que existe é o Sekido, o Aizetsu, o Zohakuten, o Karaku e o Urogi, que são irmãos. Dessa forma, eu fiz outros personagens que seriam também meio que irmãos, sendo as personalidades do Rantengu sendo irmãos, sendo que eu modifiquei o Rantengu e o Urami, sem mudar a personalidade deles, mas eu modifiquei. E eles também são irmãos. Por exemplo, o Urami e o Rantengu também são irmãos dos outros que eu vou mostrar. E só falando uma coisa, o Zohakuten não é o mais forte desses irmãos que eu criei, tá bom? Eu fiz todos esses personagens no Gacha Nox. E pelo fato de, nesse meu celular que eu tô usando para editar os vídeos, eu não tenho o Gacha Nox porque eu simplesmente não consigo baixar, eu tenho um outro celular que eu uso para usos mais pessoais, que eu consegui abaixar o Gacha Nox e foi nele que eu fiz as OCs. E por isso, basicamente, as imagens que eu vou mostrar dos personagens vai ser um celular tirando foto do outro, então não estranhem. Começando com Kenikari. Nessa versão, Kenikari é mais novo que Sekido, Aizetsu e Zohakuten, porém é mais velho que Karaku e Urogi. Ele representa o nojo, sendo um personagem bem nojentinho, como vocês podem imaginar. Aquelas pessoas frescas. Não tem aquelas pessoas frescas pra caramba? É ele. E com isso, o Kekinjutsu do Kenikari é que ele pode criar um arco e flecha com a sua própria carne, e ele consegue atirar flechas venenosas dele. Então é uma habilidade bem fortinha até. E a cor dele é um verde musgo, já que isso pode representar bastante o nojo, já que o nojo ele pode ser representado pela cor verde, mas como o Karaku já é verde, eu inventei uma variação, sendo o verde musgo. E agora o Rantengu, que foi modificado. Sendo mais novo que Sekido e Aizetsu e mais velho que Zohakuten, Rantengu, como eu tinha dito no início, representa o medo, nenhuma alteração. Sendo o mais medroso dos irmãos, sempre se escondendo e sempre ao que fica longe das batalhas. O seu Kekinjutsu é uma camuflagem, onde ele consegue ficar praticamente invisível, parecendo com um Kekinjutsu do Yushiro, mas bem mais forte, obviamente. E ele usa isso pra fugir. Eu representei ele com a cor preta, já que o preto pode representar essa negatividade que o medo tem. E, como vocês tinham percebido, ele tem meio que uma cauda, já que algum desses irmãos possuem umas aparências mais animalescas, como o Urogi, que é meio pássaro. Aí que no caso o Rantengu é como se fosse meio rato, já que o rato ele representa bastante o medo. E como na imagem não dá pra ver direito, ele tem até as orelhinhas de rato. Agora temos o Kunohi. Sendo mais novo que Karaku e mais velho que o Urogi, Kunohi é a representação da angústia. Sendo o mais paranoico dos irmãos, Kunohi ele não é muito chegado a batalhas. Porém, ele possui um Kekinjutsu bem poderoso, no qual ele transforma suas lágrimas em ácido. Agora, como que ele joga essas lágrimas nos oponentes, não me pergunte. E eu representei pela cor cinza, já que assim como o preto, o cinza tem essa negatividade que a angústia representa. Agora temos o Urami. Sendo mais novo que Sekido e Aizetsu e mais velho que Zohakuten, Urami representa o ressentimento como o original. Sendo alguém que guarda mágoas muito fácil e pode até estar adquirindo uma certa depressão,
Urami, ele possui um Kekkei-jutsu bem poderoso. Basicamente, ele pode acessar as memórias do seu oponente, fazendo com que o seu oponente lembre de vergonhas e arrependimentos que ele teve no passado. E com isso, o oponente ele pode ficar em uma transe, tendo uma crise existencial gigantesca, lembrando desses momentos de arrependimentos. E com isso, ele pode ficar com a guarda muito baixa e sendo bem vulnerável a ataques. Eu representei pela cor azul mais desbotada, visto que como a Izetsu é a tristeza e é representado pelo azul, eu decidi representar o Urami também pelo azul, graças à negatividade que aparentemente o azul percorre. E para ficar com uma negatividade ainda maior representando o personagem, eu deixei ele mais desbotado. Agora temos a Aikina. E sim, eu meti mulher aí porque não seria tão justo botar só homem. Por isso eu botei pelo menos umas 3 garotas aí. A Aikina é representação da paixão, sendo muito amorosa e é bem apegada aos seus irmãos. Sendo mais velha que Karako e mais nova que Zorakuten, a Aikina possui um Kekkei-jutsu de criar bombas de fumaça em formato de corações para explodir as pessoas. Para representá-la, eu usei a cor rosa, já que o rosa ele pode representar as emoções mais positivas, como o amor, a paixão e tal. E eu coloquei ela com essas asas, pois ela pode ser meio que uma fusão entre um Oni e um cisne, já que cisne é um animal que representa o amor. Então eu botei ela como sendo metade cisne. Agora temos o Hajiki, sendo meu favorito dos personagens que eu criei. O Hajiki, ele é a representação da vergonha. Sendo mais velho que o Orogi e mais novo que Karako, o Hajiki, ele é bem envergonhado em comparação aos seus irmãos e é bem tímido, e por isso costuma esconder o seu rosto, pois tem vergonha. O seu Kekkei-jutsu é que ele pode criar espinhos de suas mãos e atirá-los. Ele não é tão forte em comparação com seus irmãos, mas ainda assim o Kekkei-jutsu bem poderoso. Eu decidi representar o Hajiki pela cor vermelho claro, não sendo um rosa, mas sim um vermelho mais claro. Visto pelo ditado, eu estou vermelho de vergonha. Aí por isso eu representei meio que um vermelho, porém como o vermelho já é do Sekido, que é a raiva, eu decidi botar um vermelho mais claro. Agora temos o Shinjiga. Sendo mais novo que Zorakuten e mais velho que Karako, o Shinjiga ele é a representação do orgulho. Sendo bem parecido com o Karako, ele é bem orgulhoso e, em comparação, ele pode ser até meio arrogante e possui um ego bem frágil. Ele pode criar gritos massivos. O seu Kekkei-jutsu faz com que ele solte uns gritos parecidos com o do Orogi, só que ao invés de serem gritos sônicos, são gritos massivos. Ou seja, quando ele grita, ele pode meio que quebrar os ossos devido aos decibéis serem muito altos. Eu decidi representar o Shinjiga pela cor verde, e o motivo não é muito aparente já porque eu esqueci. Mas uma coisa que representa bastante ele é o fato dele ser metade animal. E o animal em que ele é, mais ou menos, é o leão. Pois o leão, ele representa um orgulho muito grande, visto que ele é considerado o rei da selva, sendo que na verdade ele não é. Agora temos a Otika. Mais uma garota, a Otika é a representação da calma. Sendo mais velha que o Orogi e mais nova que Karako, ela é a mais calma dos irmãos, sendo bem serena e sendo bem difícil de irritá-la. O seu Kekkei-jutsu é o poder de controlar a umidade ao seu redor, no qual ela cria algumas gotas, sendo bem ácidas. Decidi representar ela pelo ciano, já que em algumas pesquisas eu vi que o azul pode ser representado como calma, então decidi botar ciano porque já tem personagem azul. Agora temos o Shai. Sendo mais velho que Zorakuten e mais novo que a Izetsu e Sekido, o Shai é a representação da timidez. Ele é o mais tímido dos irmãos e até bem quietinho. O seu Kekkei-jutsu é a capacidade de criar ondas de choque, porém essas ondas de choque elas são bem silenciosas, então é quase impossível de prevê-las. Eu decidi representá-la pela cor lilás, já que para mim o lilás ele pode representar bastante a calma. Porém, como eu já tinha criado a calma sendo o ciano, eu decidi representar como a timidez. Agora temos o Tekitami. O Tekitami é a representação da inveja.
sendo basicamente da mesma idade que o Zorro tem. O Tokitami, ele é... como posso dizer? Ele é bem odioso e também bem invejoso com oponentes que são muito mais fortes que ele, visto que ele tem uma inveja grande de seus irmãos que são mais fortes que ele. Não são todos, mas os que são mais fortes ele possui uma inveja bem grande, onde apesar disso ele os respeita. O seu Kenjutsu é bem parecido com o do Aizetsu. A única diferença é que ao invés de uma lança, ele usa uma alabarda, que caso alguém não saiba, é meio que um machado. Eu decidi representá-lo pela cor marrom por motivo nenhum, e ele também é metade animal, sendo metade basilisco. Onde, para quem não saiba, basilisco é uma espécie de lagarto, onde, com minhas pesquisas, ele pode ser representado pela inveja, já que o basilisco também é uma criatura de mitologia, visto que na Bíblia ele é representado como o rei das cobras. Então eu decidi botar ele. Agora temos a Shiori, a mais velha das garotas, sendo mais velha que o Zohoku tem e mais nova que o Sekido e o Aizetsu. Ela é a mais forte dos irmãos. Ela é a representação dos ciúmes, visto que ela é bem ciumenta com seus irmãos. Caso alguém fique muito de frozozinho perto deles, ou muito de apeguinho, ela já vai logo se separando porque ela não gosta muito disso. O seu Kenjutsu, em compensação, ele é muito roubado, visto que ela tem um controle mental. Eu nem preciso dizer o porquê que é tão roubado, né? Eu decidi representar ela pela cor roxa, por motivo nenhum, mas ela também é metade animal. Ela é metade cobra, porque pra mim, cobra representa bastante os ciúmes. E por último temos o Horasori. Sendo mais novo que Sekido e Aizetsu e mais velho que o Zohoku tem, Horasori é a representação do horror. Sendo o mais paranoico e cagão dos irmãos, ele constantemente representa muito medo. Mas não é um medo que nem o Hantengo representa, e sim um horror. O seu Kenjutsu, em compensação, é muito forte, visto que ele consegue invocar uma criatura negra de sua própria sombra. E aparentemente ele tem tanto medo que sente um horror absurdo dessa criatura, e por isso ele costuma ser bem medroso. E eu decidi representá-lo pela cor azul escuro, visto que o azul tem uma negatividade e o escuro ainda mais. Então, um azul escuro, melhor ainda. E pois é, esses são os irmãos. Agora, imagina isso no anime. Imagina tu ser atacada por literalmente 17 demônios de uma vez só. Sendo que pra matá-los você tem que decapitar os 17 de uma vez. Imagina o inferno que é. Se essa porra existir, se não for o Lua Superior 1, tá mentindo, porque não vai ter condição. Se você acha que a luta de Hantengu já foi o inferno, porque o tempo todo ficava arrancando a cabeça e nunca matava a porra dos bichos, imagina isso aí, que tem que decapitar literalmente 17 demônios de uma vez. Eu quero ver se o Tanjiro consegue agora. E só um aviso para os meus inscritos, eu não vou botar eles na história principal, que é na minha história principal, não vou botar eles. Eles só são uns personagens canônicos. Se vocês quiserem, eu posso criar um canal secundário nesse celular que tem as OCs deles, com uma história que foca só neles, nesses 12 personagens que eu criei e nos 5 irmãos. Pode ser?